Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Clínica Médica da Universidade Federal Fluminense. O meu nome é Letícia Dalben e sou monitora da disciplina de Clínica Médica da UF. Irei apresentar um caso clínico de um paciente com dispneia anasarca, esmiuçando o nosso pensamento clínico para montarmos uma linha de raciocínio eficiente. Começaremos, então, com a história do paciente. Nesse caso clínico, nós temos um homem de 35 anos que relata uma história de edema de membros inferiores a 6 meses, acompanhado de aumento do volume abdominal, que evoluiu progressivamente, apresentando a 2 dias falta de ar e dor abdominal, o que o levou a procurar atendimento médico. O paciente nega febre, nega sangramento do trato gastrointestinal, diarreia, colúria e acolia fecal. Queixa-se no momento de edema peniano e na região escrotal. De história social, esse paciente relata um consumo importante de álcool desde os 15 anos aos finais de semana. E de história familiar, ele relata que possui irmãos e pais vivos e saudáveis. Ao exame físico, percebemos que o paciente está lúcido, em regular estado geral, anictérico, hidratado, normocorado e afebril. Eupneico em ar ambiente com frequência respiratória de 12 e saturação de 95%. Hemodinamicamente estável, com uma pressão arterial de 115 por 85 e uma frequência cardíaca de 70 batimentos por minuto. No aparelho respiratório, ele possui murmúrio vesicular abolido em bases bilateralmente e reduzido em todo o hemitórax esquerdo, além de presença de sibilos em decúbito que desaparecem em ortostase. O abdômen desse paciente é globoso, distendido, com uma C6 difusa percussão e um piparote positivo. Possui também presença de circulação colateral tipo cava inferior, ruídos hidroaéreos presentes, fígado palpável em região infraesternal, baço palpável e dolorosa palpação de difícil delimitação. Nos membros inferiores, não apresenta empastamento, mas apresenta um edema bilateral depressível 3 cruzes em 4. E em membros superiores, um edema em membro superior esquerdo e em ombro, se estendendo até a região da clavícula. Agora vamos organizar e filtrar a nossa lista de problemas para pensarmos nos possíveis diagnósticos sindrômicos em um primeiro momento, para que dessa forma possamos orientar a nossa investigação. Dividimos a lista de problemas em subjetivo, que são os problemas relatados pelo paciente durante a anamnese, e objetivo, os problemas avaliados por nós, profissionais, durante o exame físico. Depois de dividir os problemas em objetivo e subjetivo, tentamos agrupá-los nas possíveis síndromes para facilitar o diagnóstico e o raciocínio clínico. Nesse caso, o paciente apresenta como problemas subjetivos o edema de membros inferiores, aumento do volume abdominal, dispneia, dor abdominal e edema da região escrotal e peniano. E problemas objetivos, o edema também de membros inferiores e o edema de membro superior esquerdo, ascite, derrame pleural assimétrico, sibilos em decúbito, circulação colateral tipo cava inferior e esplenomegalia. Podemos reunir o edema de membros inferiores, a ascite, o edema de membro superior esquerdo e o edema da região escrotal e peniano em uma síndrome de anasarca, pois o paciente apresenta um edema generalizado com acometimento de serosa. Também podemos dizer que o paciente possui uma síndrome de hipertensão portal, ao apresentar ascite, circulação colateral tipo cava inferior e esplenomegalia. E, por fim, o paciente apresenta uma síndrome de dispneia, já que possui falta de ar, e uma síndrome pleural, devido ao derrame pleural assimétrico. Após dividirmos nossa lista de problemas em problemas subjetivos e objetivos e agrupá-las em síndromes, seguimos com a nossa investigação. O primeiro problema do paciente é a anasarca. Esse edema generalizado com acometimento de serosa possui 3 principais causas: a insuficiência cardíaca congestiva, a síndrome nefrótica e a cirrose e/ou hipertensão portal. Quando o edema é ascendente, como no caso desse paciente, começa nas pernas e vai subindo, a insuficiência cardíaca congestiva se torna a causa mais provável.
Nesse paciente, apesar do edema ascendente, faltam outros dados para nos fazer pensar em CC, como sopros, bulias acessórias, taquicardia, ortopneia, crepitações pulmonares e turgências jugular. O edema da síndrome nefrótica normalmente é matinal, predominando no rosto e gravitacional. Nosso paciente não apresenta essas características. A presença de uma ascite importante, história de consumo de álcool e presença de circulação colateral que esse paciente apresenta fazem a hipertensão portal, associada ou não a uma cirrose, uma causa mais provável que a insuficiência cardíaca congestiva. Quando temos um paciente com ascite, essa ascite pode ser um transudato ou um exsudato. Quando temos um transudato, o raciocínio é o mesmo para a nasarca, relacionado a um padrão congestivo vascular ou uma redução da pressão oncótica intravascular. No caso do exsudato, temos como as principais causas infecção bacteriana, uma tuberculose, que devido às suas particularidades colocamos separadamente, ou uma neoplasia. Apesar do paciente não apresentar febre, a dor abdominal que ele refere não nos permite apostar todas as nossas fichas em um transudato. Seguindo com a nossa investigação, vamos falar agora da dispneia. A dispneia pode ter várias causas. Podemos ter uma doença primária cardíaca, uma doença primária pulmonar, os extremos da descompensação da tireoide, uma anemia muito profunda, uma doença neuromuscular ou uma compressão extrínseca. Uma insuficiência cardíaca congestiva é possível nesse paciente, já que ele apresenta um edema ascendente de membros inferiores e o fígado é grande. O estranho é que quando o coração é a causa da nasarca, não haveria apenas uma congestão da veia cava inferior, mas da superior também, apresentando assim ao paciente uma turgência jugular patológica. A hipótese cardíaca, então, é possível, mas ela perde para as outras. Ele possui uma ascite importante e uma ausculta que sugere um comprometimento da pleura. Sendo assim, uma compressão do pulmão e vias aéreas também é possível. A causa pulmonar pleural é mais provável do que uma causa do parênquima, pois se fosse do parênquima, daria uma ausculta muito alterada ou presença de secreção de via aérea. Os sibilos que o paciente possui são esparsos e só quando ele deita. Se fôssemos pensar em asma ou DPOC, haveria muito mais sibilo e o padrão respiratório provavelmente teria um tempo expiratório bem grande. E esses sibilos, quando deitam, sugerem a chamada asma cardíaca, já que a congestão presente estreita os bronquíolos e quando o paciente deita, o sibilo piora. Esse paciente também está normocorado, reduzindo a chance de uma anemia grave, e não está mixedematoso, nem com aparência de Graves, além de não possuir queixas neuromusculares. Falando sobre a hipertensão portal, sabemos que o aumento na resistência ao fluxo hepático leva à hipertensão portal. Laboratorialmente, as causas de ascite causadas por hipertensão portal se caracterizam por gradiente soro-ascite de albumina, GASA, maior ou igual a 1,1 gramas por decilitro. As causas podem ser classificadas em sinusoidais, pré-sinusoidais e pós-sinusoidais. Neste paciente, pelo raciocínio que fizemos até aqui, sabemos que ele possui uma congestão infradiafragmática, que pode ser causada pelo coração, mas é menos provável, já que, como vimos, o paciente não possui turgência jugular patológica. Uma congestão do sistema porta é provável, visto que temos história clínica de etilismo e um derrame pleural à esquerda. Entre o coração e a porta, nós temos a veia cava inferior. Uma congestão de veia cava inferior é mais rara, mas é possível. O paciente possui dados que nos fazem pensar que o entupimento esteja mesmo na veia cava inferior e não na porta, já que ele possui presença de circulação colateral tipo cava inferior e uma hepatomegalia. A ideia de uma cirrose alcoólica, então, perde força devido à hepatomegalia que ele apresenta, e uma congestão de veia cava inferior se torna mais provável. Para continuar a investigação do paciente, os exames laboratoriais são importantes.
solicitamos hemograma, função renal, marcadores de inflamação do hepatócito, leucograma, marcadores de inflamação da via biliar e também pedimos as provas de função hepática. Ao avaliar os exames deste paciente, observamos um aumento de fosfatase alcalina e gama-GT, mas o TGO e TGP estão normais. Há também aumento de bilirrubina total, às custas de direta, de padrão leve, e hipoalbuminemia. Avaliando os eletrólitos, observamos que o paciente apresenta hiperpotassemia. A causa mais provável de hiperpotassemia nesse paciente deve ser a função renal. Nesse caso, é importante associar um eletrocardiograma para avaliar alterações. Caso alterado, podemos fazer o gluconato de cálcio. Caso o eletro esteja normal, bastam as terapias para reduzir o potássio, como a glicoinsulina e bicarbonato. A furosemida também ajuda a eliminar o potássio, e nesse paciente já poderíamos utilizá-la para reduzir o edema que ele apresenta. Ao avaliar o líquido acítico desse paciente, percebemos que esse líquido possui muitos leucócitos, mas com predomínio de mononucleares, não preenchendo assim critério para peritonite bacteriana espontânea, PBE. Assim, apesar da dor que o paciente possui, o exudato não fica claro, sendo a dor abdominal apresentada por ele relacionada possivelmente à congestão e à hepatomegalia. Como falamos, a análise do líquido acítico nos permite definir o GASA, que nesse paciente é maior que 1,1 gramas por decilitro, nos reforçando a ideia de transudato. Foi solicitado, assim, de exame complementar, uma ultrassonografia de abdômen que demonstrou fígado de dimensões aumentadas à custa do lobo caudado, de contornos regulares e ecotextura finamente heterogênea. Uma vesícula biliar contraída de paredes espessas, sem sinais de litíase, ausência de dilatação de vias biliares intra e extrahepáticas e uma circulação colateral periesplênica no mesogastro. Também foi solicitado uma TC de tórax que demonstrou derrame pleural bilateral pequeno à direita e volumoso à esquerda, determinando a telectasia nos segmentos posteriores desse lado e deslocando o mediastino contralateralmente. A TC de abdômen demonstrou volumosa ascite, fígado de dimensões aumentadas e contornos lobulados, com discreta heterogeneidade no parênquima. Destaca-se hipertrofia importante do lobo caudado. Por fim, foi realizada uma TC com contraste de abdômen, que evidenciou na fase portovenosa falta de realce das veias hepáticas, preenchimento de defeitos na veia cava inferior e ascite, havendo um realce reduzido e heterogêneo do parênquima hepático com preservação do lobo caudado. Esse achado é visto devido à drenagem venosa separada desse segmento do fígado. Assim, foi fechado o diagnóstico para esse paciente de síndrome de Budd-Chiari, que se trata de uma trombose de veia suprahepática e ou veia cava. É uma causa de hipertensão portal pós-sinusoidal, como havíamos dito anteriormente. Esse paciente seguiu para a investigação do que poderia estar causando essa trombose e também seguiu para o tratamento adequado para a resolução do quadro clínico que apresentava. Essas foram as referências utilizadas para a apresentação desse caso clínico. Muito obrigada!